Queridos amigos, irmãos e companheiros de nossos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso conhecido Caminho de Damasco. Aqui estamos mais uma vez buscando gravar um estudo para que nós possamos dar sequência enquanto não for possível estarmos juntos presencialmente, pelo menos através da mídia, possamos ter contato virtual. Com a nossa prece inicial de agradecimento ao Senhor Deus, Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por muito que temos recebido, rogando, Senhor, a sua proteção, a luz e a bênção, esse momento difícil em que experimentamos. Que tenhamos na fé e na esperança a força e a coragem e os cuidados devidos para levarmos adiante essas experiências que todos estamos vivenciando. Assim, Senhor, nós iniciamos o estudo de hoje. Conforme consta do livro Estudo Espírita do Evangelho, de Terezinha Oliveira, na sequência dos nossos dois estudos anteriores, quando abordamos porque Jesus falava por parábola e as parábolas de Jesus, discorremos sobre elas. Na sequência, vamos ver os sermões de Jesus. Jesus fez alguns sermões, discursou mais longamente em certas oportunidades, visando sempre a edificação moral e espiritual de seus ouvintes. Foram eles, os seus sermões, contra os escribas e os fariseus. Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 37, que consta lá que como hipocrisia dos fariseus. Lá em Mateus, hipocrisia dos fariseus. É de conhecimento nosso aquela advertência em que Cristo chamava os fariseus de hipócritas. Por que eu fazia assim? Porque eles, que eram detentores do conhecimento, das leis trazidas por Moisés, as passavam ao povo, exigiam deles cumprimento, mas não as praticavam. E além disso, com muito orgulho, buscavam ocupar as primeiras cadeiras, ocupavam os primeiros lugares, apareciam em pé à frente. Então, por isso, Jesus os chamou de hipócritas. E conforme Terezinha de Oliveira coloca aqui, ela diz: em seguida, depois de Jesus adverti-los pela maneira como eles se portavam, em seguida Jesus profere 8 ais sobre os fariseus. Parecem acusações, mas talvez Jesus mais os lamente que os condene. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Foram 8 lamentações, como diz Terezinha, mais do que acusação, a lamentação. Pelo que eles faziam, maneira como eles procediam. E termina dizendo: dizeis reverenciar, a oitava, já da última, uma delas só para nós citar, para não se alongar. Dizeis reverenciar profetas e justos dos passados, mas rejeitam e perseguem os atuais. Citamos uma só das 8. É o que eles faziam. De instrução dos discípulos, mais um sermão. De instrução aos discípulos. Aliás, dentro dessa classificação de Terezinha, foram 3 importantes sermões de instrução aos discípulos. 3. 1. Aos apóstolos, em especial,
Encontramos em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 42, em Marcos, capítulo 6, versículos 6 a 13, e em Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Feito quando os escolheu entre os discípulos e começou a prepará-los para as tarefas e os enviou a pregar. Escolheu os 12, orientou-os, ensinou, passou a eles todas as diretrizes de como eles deviam atuar, comportar-se durante a pregação. E assim os enviou para o campo de trabalho. 2. Sermão profético, conforme consta de Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 46. Iam saindo do templo quando os discípulos chamaram sua atenção para a imponência do edifício. Olha que pedras e que monumentos, disseram os apóstolos. A que Jesus respondeu: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse sermão profético continua, Jesus proferindo sobre os acontecimentos por vindouros. E eu separei aqui interessante o versículo 7 e 8 desse capítulo, em que ele diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilência e fomes e terremotos em diversos lugares. 7 e 8. E todas essas coisas são princípios das dores. Olha que colocação: pestilências e terremotos, entre outras coisas, que haveria de acontecer. Estão acontecendo. Ainda hoje, nesse momento, nós passamos por uma pandemia, pestilência. Então Jesus estava predizendo o futuro, conhecedor das coisas por vindouras, sabia ele e advertia-nos de tudo o que iríamos enfrentar e estamos enfrentando. É a sabedoria divina, ainda hoje, dirigindo, acontecendo, estando aí para que nós vejamos que tudo tem uma razão de ser, tudo acontece como algum fim providencial. As pedras derribam-se, as pedras, para reerguerem-se novos templos, templos de vida, templos de luz. É o que nós estamos experimentando. Depois do sermão profético, mais um último, do cenáculo, que consta do Evangelho de João, capítulos 13 a 17. Nesses capítulos 13 a 17, proferido por Jesus nas salas de refeições, onde reuniu os apóstolos para a última ceia pascal, dando-lhes as últimas recomendações, confortando-os e esperançando-os para o futuro. Aí Jesus continua os seus ensinamentos, começando lá com o lava-pés, o famoso lava-pés, em que ele, dando testemunho de humildade, lavou os pés, enxugou os pés a seus discípulos. Depois discorreu sobre o seu futuro, sobre o que iria acontecer, a traição, o seu sacrifício, e terminou lá mais à frente, rogando por si, rogando pelos apóstolos e pela igreja. Certo, consciente, sabedor do seu futuro, do que viria a acontecer, do seu sacrifício, Jesus ainda assim instruía, orientava, confortava e instruía os seus discípulos, como ainda hoje nós estamos sendo orientados pelos seus ensinamentos. A última ceia não terminou com o seu sacrifício, a sua prisão e o seu sacrifício, mas ela continua porque Jesus aí está, através das suas parábolas, que nós estudamos anteriormente, e dos seus sermões, dos seus ensinamentos, como nós aqui hoje estamos vendo e continuaremos estudando na continuidade, aqui aproveitando-nos dessa condição que nos proporciona o livro de Teresinha Oliveira.
A seguir vem o Sermão da Montanha, conforme encontrado em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, e Lucas no capítulo 6, versículo de 17 a 26. É o mais famoso dos sermões de Jesus, assim denominado porque Jesus o proferiu nas encostas de um monte, Cornos de Ratim, perto de Tiberíades, às margens oeste do lago de Genezaré. Embora Jesus dirija a palavra aos seus discípulos, o sermão foi proferido para a enorme multidão que tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia e da costa do mar, e de Tiro e Sidom, procurando encontrá-lo. A importância do conteúdo desse Sermão da Montanha. Muitos consideram esse sermão de Jesus como a norma da vida cristã. Certamente, bastaria seguir-lhe as recomendações para se alcançar grande evolução espiritual. Jesus expõe as bases de sua doutrina moral, abrangendo vários temas, de um modo popular, de fácil entendimento. Eu li em algum lugar que Gandhi disse que se perdêssemos todo o Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, mas se não retêssemos apenas o Sermão da Montanha, isso só bastaria como guia para a humanidade. Constitui-se as bem-aventuranças, como ficou conhecido também o Sermão da Montanha, porque Jesus começa todo o ensinamento com a frase bem-aventurado. Assim chamadas por causa da palavra inicial, usada por Jesus em todos. Elas são 7. Aqui é uma divisão que fez Teresinha de Oliveira. Nós vamos ver aí no capítulo 5, versículo de 1 a 12 de Mateus, nós achamos lá mais. Acontece que nessa divisão da Teresinha, ela uniu duas e não citou os bem-aventurados misericordiosos. Mas nós estamos seguindo aqui o que consta da Teresinha. Em Lucas, nós achamos só 4 citações, 4 bem-aventuranças. Mas nós estamos aqui seguindo o que Teresinha nos colocou, que ela diz são 7. Fazem a relação das qualidades, virtude ou disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Quem as exercite, sem dúvida será bem-aventurado, o que quer dizer feliz, pelos resultados que alcançará. Esses bem-aventurados são: 1. Os pobres de espírito, os que se sabem carentes de maior espiritualidade. Os humildes, aqueles que buscam colocar-se sempre dentro do limite da sua pequenez, da sua insignificância, como somos todos nós ainda, como espíritos, seja qual for a posição ou a condição que presentemente ocupamos nessa nossa experiência terrena. 2. Os que choram, os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações. Tem uma palavra-chave: resignação. A resignação é a paciência, o entendimento e a compreensão que nós temos das coisas da vida, o que nos leva a passar firme, sereno, tranquilo, pois quaisquer situações, sobretudo adversas, que a vida nos oferece. Os mansos, os que não agridem nem violentam. Mansos, mansuetude, aquele que não
guarda raiva, não guarda rancor, aquele que não ofende, aquele que não agride. São qualidades dos mansos, pessoas serenas, tranquilas, que veem realmente o próximo como um irmão. Os que têm fome e de justiça, que têm fome e sede de justiça, os que querem a verdade e o bem. Quanta iniquidade nós verificamos no seio da sociedade. Mas os que têm fome e sede de justiça buscam praticar a justiça. Quereis ao próximo, para vós, somente o que queria que vos fizessem. Desejar ao próximo somente aquilo que quereis para você. Quer dizer, nós temos um parâmetro, nós temos uma ferramenta para que a justiça possa ser plena. Fazei ao outrem somente o que quereria que vos fizesse. 5. Os limpos de coração, os que não têm malícia nem maldade. Aceita, compreendem, não vê, não julga, não critica, não pratica a malevolência, a maledicência, mas tem para com os outros um comportamento de serenidade, de paz, entendimento e compreensão. 6. Os pacificadores, os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia. Ao invés de praticar a desarmonia, de levar adiante conversas, palavras, atitudes que possam gerar ódio, dissensões. Ao contrário, ele é pacificador, é pela paz, pela harmonia geral, sem distinção. Os que forem perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça e em nome de Jesus. Para todos aqueles que buscam pautar a sua vida pelos ensinamentos de Jesus, podem ser, por isso, perseguidos, injuriados, como foram, sobretudo no passado, e que ainda muitas vezes possam, por isso, sofrer algum tipo de injúria ou perseguição. Serão também esses aqueles que serão bem-aventurados, ou serão felizes, se perseverarem nesse seu anseio de justiça. Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefícios dos semelhantes, sem se deixarem corromper, como está na parábola o sal da terra, e sem ocultarem seus valores espirituais, no consta da parábola luz do mundo. O que quer dizer que nós não deixamos nos corromper. O sal, se ele perder as suas propriedades, diz lá a passagem, não serve para nada, tem que ser jogado fora. Se nós nos deixarmos corromper, que nós deixarmos que as nossas virtudes sejam corrompidas, nós não teremos mais razão de ser ou de estar a serviço do Cristo. E sem ocultar os seus valores espirituais, a luz do mundo, quando Jesus assevera que a lâmpada, a luz, não deve ser colocada sobre o alqueire. A candeia, quem acende uma candeia é para colocá-la sobre o alqueire, para que ela ilumine o recinto e aqueles que ali adentrarem possam delas. Nós somos luz do mundo. Cada um de nós temos nossa luz e nós não devemos ocultá-la. É uma exortação a que nós manifestemos a nossa luz, a nossa condição, a nossa crença, a nossa fé verdadeira em Deus, nas suas leis, na sua justiça,
em Jesus e nos seus ensinamentos, sempre e em todas as horas e oportunidades que se nos oferecerem. Prosseguindo, nós temos interpretação da lei, conforme consta de Mateus, no versículo 17 a 20, capítulo 5, versículo 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir, avisa Jesus de início, porque sabe que alguns estranharão sua pregação. Então nós vamos ver aí que a nova e a antiga lei. Jesus, na sequência, vai fazer referência às leis que ele dizia que não vinha revogar, mas colocava seu novo entendimento ou acrescentava algo a elas. Em seguida, passa a relembrar ordenações da lei mosaica, confirmando-a basicamente, mas esclarecendo e desenvolvendo o verdadeiro entendimento sobre a vontade de Deus. Então, daí para frente, nós vamos ver do capítulo 5, do versículos 20 ao 48, o aperfeiçoamento da lei antiga, conforme consta nas Escrituras, aperfeiçoamento da lei antiga. E todas elas, Jesus começa dizendo assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Então, daqui para frente, do capítulo 21 ao 48, Jesus desenvolve esse aperfeiçoamento das leis mosaicas, que inicia-os assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele fala das ofensas, reafirma o não matarás, mas convida a reconciliação com o semelhante. Fala do adultério, não adulterarás, mas fala do adultério por pensamento. Fala do juramento, não jurarás falsos, mas fala da nossa certeza, da nossa decisão, do sim, sim, não, não, pois tudo que passa dito procede do mal. Quer dizer, nós precisamos ser firmes nas nossas convicções. A não violência substitui o olho por olho pela não violência, não resistência e cooperação voluntária. Amor ao próximo transforma o não amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo em amarás até os inimigos. Ele vem só acrescentando, vem colocando algo mais, dando uma dimensão maior. Por isso que ele disse: não vim destruir a lei. Então, em todas essas abordagens da não violência, do amor ao próximo, dos juramentos, do adultério e das ofensas, Jesus não destruiu a lei dos profetas, a lei de Moisés, mas renovou-as, reforçou-as, aperfeiçoou-as. E é isso que nós vemos. Daí à frente, o capítulo 6, versículos de 1 a 34. Ele faz mais alguma abordagem. Fazer o bem pelo bem. Questão de não deixar que uma mão vê o que a outra dá. A necessidade de sermos aquele que serve por servir, por amar, por ter compaixão, por sentir amor verdadeiro. A oração. Ao orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras. E aí ele ensinou, foi quando ele nos ensinou o Pai Nosso. A oração, a única que Jesus nos ensinou. O jejum, não fingir nem exibir aspecto compungido do jejum que se faça. Como jejum, entendemos qualquer abstinência, renúncia ou sacrifício feito com objetivo espiritual. O jejum era aquilo que os fariseus praticavam, mas não com esse sentimento
de renúncia, de abstinência, de renúncia, de sacrifício. Era uma fórmula, tão somente. Então hoje o jejum, o entendimento de jejum, que nós entendemos dos ensinamentos, é aquele que nós fazemos sempre objetivando uma evolução espiritual, um crescimento, uma doação, uma participação, não algo que apenas então martirize o corpo, mas sobretudo aquilo que alimente a alma. Os tesouros, ninguém pode servir a dois senhores. O valor, da preferência aos valores espirituais, a sobrepujança dos valores do espírito sobre os valores da matéria. Porque aqui no mundo material, nós às vezes costumamos valorizar demasiadamente as coisas do mundo físico e esquecendo dos valores preponderantes das coisas espirituais. As preocupações, não se inquietar pelo atendimento das necessidades básicas de sobrevivência. Foi quando ele disse: olhai os lírios do campo, as aves dos céus, advertindo-nos das preocupações excessivas com as coisas do mundo material, que são passageiras, e esquecendo-nos das coisas dos bens, das coisas da vida espiritual, que são perenes e eternas. Isso dentro do capítulo 6. Depois, o capítulo 7, que ele utiliza o capítulo 7, do versículo 1 ao 27. Os julgamentos. Não julgar para não ser julgados. Nós precisamos tomar primeiro cuidado com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com as coisas nossas, para depois nos preocuparmos com as coisas dos outros. Aí fica aquela questão da trave no olho, no nosso olho, e o cisco no olho do irmão, do vizinho. Prudência no oferecer o que é espiritual. Não insistir nem oferecer verdades espirituais. A questão das pérolas aos porcos, nós precisamos tomar cuidado. O irmão tem liberdade, todos temos livre-arbítrio. Embora não devemos colocar a candeia sob o alqueire, nós também não podemos violentar consciências. E em questão de fé, isso também não é diferente. Precisamos oferecer, levar o nosso conhecimento, aquilo que nós julgamos certo e correto, àqueles que realmente querem, buscam e precisam, e não aqueles que não aceitam ou ainda não estão preparados para aceitar. Vale a pena o esforço pelo bem. Devemos insistir na luta pelo bem espiritual. E lembramos aí do pedir, do procurar, do bater. Esse é o esforço, a confiança que nós temos que ter nas coisas da vida. Se é assim, nas conquistas do mundo material, quanto mais não é quanto às coisas do mundo espiritual. A nossa fé firme, forte, a nossa crença, a nossa certeza na misericórdia divina, nas leis de Deus, é que vai abrir, que vamos encontrar, que vai nos dar para que sejam realizados os nossos anseios, as nossas buscas. Cautela para não ser iludido. Aí entra a questão dos falsos orientadores espirituais que poderão nos prejudicar. Todo cuidado é pouco, sempre foi assim, Jesus já nos advertia e hoje também nós podemos observar como ainda aí estão em nosso anseio os falsos profetas, aqueles que por interesses outros apregoam, ensinam coisas como faziam os fariseus, né? Embora ensinando as coisas corretas, não as praticavam. Ou seja, o ditado, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Todo cuidado é pouco neste particular. Não basta conhecer, é preciso viver o ensino. Há quem diz apenas Senhor, Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor. Aí entra aquela que diz, né? Tivesse fome, não me desse de comer, tivesse sede, não me desse de vestir. Nós precisamos servir, ajudar. Lembremos a máxima da doutrina que abraçamos, doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Este é o caminho. É preciso praticar o ensino de Jesus.
é a casa construída sobre a rocha. Nada de casa sobre areia, aquela que desmancha ao primeiro vendaval, à primeira enxurrada, ao primeiro contratempo. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Este é o final do capítulo 7, versículos 28 a 29. Jesus ensinava aquilo que fazia, aquilo que praticava, o amor que ele teve para com todos, pecadores, pessoas de má índole, prostitutas, publicanos. A todos ele dava igualmente a mesma atenção, auxiliava, curava, orientava indistintamente, diferentemente dos fariseus, que ensinava, mas não vivenciava. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-nos grandes multidões. Consta de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Sejamos nós ainda aqueles que estão na multidão, buscando e seguindo Jesus. Que tenhamos, daqui para frente, reflexões, Deus nos abençoando, Jesus e seu Evangelho nos iluminando, e possamos contar com a mão e a misericórdia para todas as mazelas, dificuldades que ainda experimentamos e estamos presentemente passando. Que Deus e Jesus nos abençoe. A todos uma boa semana.